Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa primeira aula de embriologia. Transcorrido aí todas as aulas de fisiologia, nós já terminamos com as aulas de fisiologia do sistema reprodutor. E eu acho que é nada legal eu começar falando de embriologia sem falar o evento que concumina aí a união entre o sistema reprodutor masculino e o feminino, que é a fertilização ou também chamada aí de fecundação. Vamos lá? Então, o tópico da nossa aula aqui ela vai perpassar por definir aí o que é fecundação, o que é fertilização, né? Veremos aí algumas alterações que acontecem no espermatozoide que são necessárias para que aconteça esse processo. Nós veremos aí as etapas que vão ser necessárias para que aconteça o processo de fecundação e por fim nós veremos aí os efeitos celulares induzidos por esse processo aí de fertilização, tá bom? É importante destacar-se a priori que quando pensa-se em fecundação ou fertilização, é um evento que acontece no trato reprodutivo feminino, tá bom? Então vai acontecer aí dentro ali da região entre útero e tubas uterinas. E vale se destacar ainda que quando a gente pensa no trato reprodutivo feminino, tem uma função endócrina, ou seja, nós já vimos aí na nossa última aula de sistema reprodutor que é produzido lá estrógeno, progesterona, que são importantes aí para o processo de eventual gestação. Tem-se aqui uma função de produzir os ovócitos, que são nada mais nada menos do que os gametas femininos. Um adendo importante a pontuar-se é que, ao invés de vocês encontrarem ovócitos aí nos exames vestibulares, pode-se encontrar aí a nomenclatura de oócito, que é o mais recorrente e mais atualizado, tá bom? Quando a gente pensa no trato reprodutivo feminino também, vale se destacar que ele é nada mais nada menos do que uma região que vai transportar os espermatozoides. Por fim, é o local onde acontece o processo de fertilização e por fim é importante ainda pontuar-se que o trato reprodutivo feminino é uma região que vai promover um ambiente aí para o desenvolvimento do embrião e eventualmente do feto, tá bom? A fertilização, vale se destacar que ela acontece aqui nas tubas uterinas, em especial na região da ampola. Vale-se ainda pontuar que a região da ampola é uma região que vai ter substrato nutritivo, um gradiente bioquímico adequado para que se promova aí o processo de fecundação, tá bom? Vale-se ainda destacar que o infundíbulo é uma região aqui da tuba uterina mais próxima ao ovário e o istmo, por sua vez, é uma região aqui que vai estar mais próxima do útero, tá bom? Ademais, vale-se pontuar aí que o processo de fertilização percorrerá algumas etapas, a saber se são elas a capacitação espermática, então nada mais é do que o momento ao qual eu preciso capacitar funcionalmente o meu espermatozoide, perpassa aqui por um momento de eu fazer uma hipermotilidade no meu espermatozoide, isto é, eu preciso aumentar a motilidade, o deslocamento dessa estrutura aí, dessa célula. Perpassa também por uma ligação numa região chamada como zona pelúcida. Também tem-se uma reação aí que nós denominamos como reação acrossomal. Passando-se aqui por um espaço ao qual nós denominamos como espaço perivitelino. Temos aqui também a fusão da membrana do espermatozoide com o oócito. Consequentemente, a penetração espermática, concominando num processo de ativação do oócito, que vai concominar aqui na descondensação do núcleo do espermatozoide, ocasionando aqui a formação dos planúcleos. Percebam que você vai falar, nossa senhora, é um monte de coisa, é um rolê muito doido, professor, socorro. Não, relaxa que é bem tranquilo, não tem nenhum bicho de sete cabeças. Vamos lá? O primeiro evento aqui é a capacitação espermática. O que significa capacitação? Seria uma porrada de alterações aí fisiológicas e bioquímicas da membrana plasmática do espermatozoide que vai concominar aí na interação destes com os ócitos, parece ser trava-línguas. E aí, por consequência, vale se destacar que, embora eu tenha uma alteração fisiológica e bioquímica, eu não vou ter nenhuma espécie de alteração morfológica aí no espermatozoide. Isto é, eu não vou mudar a morfologia dessa célula. Mas em contrapartida, essa alteração aí fisiológica
e bioquímica concomina num espermatozoide mais ativo, mais apto aí para fazer o processo de fertilização, tá bom? Então, eu entendo aqui a capacitação espermática como um evento que vai concominar aqui num espermatozoide mais ativo. Ademais, vale se pontuar que no momento ao qual você passa ali o espermatozoide recém-formado, lá nos túbulos seminíferos pelo epidídimo, nós já comentamos disso lá nas aulas de gametogênese e até mesmo na aula de sistema reprodutor masculino, nesse momento ao qual ele está passando pelo epidídimo, vai haver aí a adição de algumas glicoproteínas à sua membrana plasmática. E também vale se destacar que quando ele passa ali pelas glândulas acessórias, isto é, a glândula bulborretal, pela glândula seminal, pela próstata, também vai haver aí a adição de uma porrada de moléculas que vão se aderir aí, vão se complexar à membrana plasmática. Mas em contrapartida, vale se destacar que no momento ao qual esse espermatozoide adentra o útero ou a tubularina, ocorre aqui a retirada dessas glicoproteínas e também das proteínas seminais. E é justamente esse momento ao qual você retira essas proteínas que você vai viabilizar o processo aqui de fecundação. Outro aspecto inerente a destacar-se é que com essa retirada das glicoproteínas e proteínas aderidas à membrana plasmática, você aumenta aqui ou você altera o fluxo de íons entre o meio intra e extracelular e por isso você acaba alterando os componentes e a fluidez da membrana plasmática. E veremos que essa alteração na membrana plasmática e, consequentemente, a alteração na sua fluidez vai ser importantíssimo para o processo de fertilização, tá bom? E aqui vale se destacar que esse aspecto de você adicionar glicoproteína, adicionar proteínas à membrana plasmática, tem como função principal a manutenção da viabilidade espermática, ou seja, na ausência dessas glicoproteínas ou dessas proteínas acessórias, consequentemente você não vai ter um espermatozoide viável para o processo de fertilização. E por sua vez, esse processo de retirar essas glicoproteínas e proteínas acessórias, quando ele adentra aí a tuba uterina, vai ter como função o processo de fecundação, beleza? Outro aspecto inerente a pontuar-se aqui é que você precisa aumentar a motilidade desse espermatozoide. Então você vai ter um fenômeno aqui como hipomotilidade. Vale se destacar que é um processo reversível, isto é, então a gente pode modular essa motilidade e, consequentemente, o espermatozoide, que aqui é representado pela essa abreviação SPTZ, SPTZ é a mesma coisa que espermatozoide, tome muito cuidado com isso, tá bom? O espermatozoide ele vai apresentar um movimento vigoroso, semelhante a uma chicotada e com alta amplitude. Isso era conhecido até o ano de 2019. No dia 31 de agosto desse ano, estamos em 2020, saiu um artigo aí na Science and Advances que fala que o movimento do espermatozoide é um movimento rotacional, ou seja, ele parece um peão nadando aí na cavidade uterina para promover o processo de fecundação. Mas vale se destacar que esse conjunto aqui de aumentar a hipermotilidade vai viabilizar uma alta velocidade, uma alta linearidade e uma baixa amplitude da cabeça do espermatozoide. Professor, como assim? Tá, vamos lá. Aumentando a velocidade aí, ele vai conseguir passar todo esse trato aí reprodutor feminino. Consequentemente, ele vai ter uma trajetória linear, ou seja, ele vai reto ao infinito e além. Mas em contrapartida, o que se move no espermatozoide é somente a cauda. É a cauda que se move. Em hipótese alguma, a cabeça do espermatozoide vai se mover. Ela fica lá, paradinha, bonitinha, e o que se move é a cauda, tá bom? E aqui, por consequência, a gente vai ter aí atravessar o fluido do oviduto, ou seja, que é um fluido viscoso. Ele consegue também se soltar ali das células que estão aderidas ao oviduto e, consequentemente, ele consegue aí penetrar a zona pelúcida, que é a próxima parte que a gente vai comentar aí mais adiante. Ademais, vale-se aqui destacar a zona pelúcida. Ao redor do ovócito 2,
nós temos aqui uma camada que nós chamamos como zona pelúcida, ó, representada aqui por essa microscopia. E aí você deve estar se perguntando, professor, o que é essa bendita da zona pelúcida? A zona pelúcida nada mais é do que uma matriz extracelular, ou seja, é uma série de compostos que são sintetizados e secretados aí ao longo do crescimento do ovócito, tá bom? E, consequentemente, é uma combinação aqui entre os ovócitos e as células ali do cúmulo, ou também chamadas células da granulosa. E aí destaca-se ainda que a zona pelúcida ela é composta por 4 glicoproteínas, ZP1, ZP2, ZP3 e a ZP4, ou também chamada de glicoproteína B. E essas glicoproteínas aqui, elas são importantíssimas aí para viabilizar todo esse processo de estrutura e etc. E é necessário ainda pontuar-se que a zona pelúcida ela começa a aparecer ali durante o processo de ovulogênese, ou também denominado como ovogênese, que é quando os ovócitos são bloqueados ali na prófase da meiose 1. Para quem não se lembra, dá uma olhadinha aí nas videoaulas de gametogênese, que eu comento que durante a prófase 1, ou seja, aquele momento inicial ali mais longo, os ovócitos eles ficam adormecidos, forever alones, bonitinhos lá, para posteriormente acontecer aí um processo futuro, tá bom? Mas até o momento da fecundação propriamente dita, os ovócitos 2 eles estão ali parados na fase de prófase 1, tá bom? Por fim, vale se destacar que aquelas glicoproteínas que eu comentei anteriormente, ZP1, ZP2, ZP3, ZP4 ou B, são proteínas que estão ali na zona pelúcida. Mas são importantes aqui para esse momento a ZP1, a ZP2 e a ZP3. Destacando-se em especial que essas três aqui são proteínas aí, glicoproteínas, perdão, importantíssimas aqui para a estrutura da zona pelúcida, mas em especial eu queria destacar duas. A ZP3, que é um ligante primário do espermatozoide e, consequentemente, ele vai ser um indutor de uma reação que nós vamos discorrer mais adiante, que é a reação acrossomal. E, por fim, a ZP2 é um ligante secundário do espermatozoide com acróssomo reagido. Professor, o que é isso? O que é reação acrossomal? Vamos lá. A gente vai comentar mais dela mais adiante, mas basicamente a reação acrossomal é quando você libera aí enzimas digestivas que estão ali no acróssomo que vão viabilizar aí a transposição da zona pelúcida, tá bom? Além disso, vale se destacar que a zona pelúcida tem como função principal, primeiro, fazer uma interação espécie específica de gametas, ou seja, o gameta masculino da espécie humana vai se ligar com o gameta masculino da gameta feminino, perdão, da espécie humana. Então isso aqui é importantíssimo nesse sentido de reconhecimento aí da espécie, tá bom? Também está atrelado aqui com o fenômeno de prevenção de polispermia. O que significa isso? É você simplesmente viabilizar que um único espermatozoide adentre a zona pelúcida e encontre o ovócito 2, tá bom? Ele não vai falar, entra aí 7 espermatozoides e fecunda. É somente um único espermatozoide, beleza? E por fim, está atrelado aqui com o processo de proteção do embrião em desenvolvimento antes do processo de nidação, ou também denominado como processo de implementação. Por fim, vale-se agora destacar-se aqui o que é a reação acrossomal. A reação acrossomal ela é iniciada aí logo a ligação com a zona pelúcida, ou seja, aquele momento ao qual o espermatozoide se liga lá com a ZP3, ZP2, vai estar atrelado com o processo de dispersão do conteúdo acrossomal, isto é, aquelas enzimas digestivas que estão no acróssomo, que é uma estrutura derivada do complexo Golgiense. Aqui você vai ter a liberação ainda das enzimas proteolíticas que vão, a princípio, promover uma digestão local. E essa digestão local vai fazer aqui com que somente espermatozoides capacitados consigam aqui fazer esse momento de desestabilização da membrana plasmática e sofrer aqui a reação acrossomal. Como assim, professor? Ou seja, aqueles espermatozoides que receberam as glicoproteínas e proteínas seminais conseguem fazer reação acrossomal. Se eventualmente não aconteceu
a glicolização lá, aquelas glicoproteínas, as proteínas acrosomais aderidas à membrana plasmática, esquece, ele não vai conseguir fazer isso, tá bom? E aqui vale se destacar que o que acontece na reação acrosomal? Você tem uma abertura da membrana plasmática, o extravasamento aí dessas proteínas com atividade enzimática proteolítica. Todavia, o que acontece? Uma porção, que é a porção equatorial da membrana plasmática do espermatozoide, ela não sofre essa reação acrosomal e, inclusive, vale se destacar que essa região que não sofreu essa abertura, esse extravasamento aí, vai ser peça fundamental na ligação do espermatozoide com a oonela, que a gente vai entender mais adiante o que é, tá bom? Ademais, vale se destacar que a reação acrosomal ela é justamente aí uma reação que é caracterizada pela entrada e penetração da zona pelúcida e ela vai acontecer aí mediante eventos mecânicos e enzimáticos, ou seja, o próprio processo de hipermotilidade aí do espermatozoide e a liberação dessas enzimas proteolíticas é que viabilizará aí o processo de reação acrosomal. Por fim, vale-se ainda destacar que após a reação acrosomal, os componentes aí acrosomais, as proteases acrosomais, como eu comentei para vocês, elas são liberadas e elas interagem aí com a zona pelúcida, que é aquela matriz extracelular que está aí em volta do ovócito 2. E os exemplos mais clássicos aqui de proteases acrosomais é a esterase, hialuronidase, neuramidase e a acrosina, que é a principal, tá? Que vai estar aqui associado com esse processo de digestão aí da zona pelúcida e adentrar aí a região. Perpassando isso daqui, você vai ter aí a passagem pelo espaço perivitelíneo, ou seja, é um espaço que fica entre o ovócito 2 e a zona pelúcida, tá bom? E, consequentemente, você vai ter aqui um processo de ligação e fusão das membranas do espermatozoide com o ovócito 2. Como que se dá esse rolê todo? As proteínas aí do oócito são responsáveis pela fusão do espermatozoide com ela, tá bom? No entanto, essas proteínas que fazem parte do oócito ainda não são bem elucidadas ainda, então a gente não sabe falar como se de fato acontece aí toda essa cascata de sinalização, quem vai, como que acontece. Não é bem elucidado. Mas por hora, vale se destacar que tem-se aí proteínas no ovócito 2 que vão interagir com o espermatozoide e vai fazer aí o processo de fusão de membranas. E a fusão das membranas, ela requer aí um mecanismo em que duas bicamadas lipídicas sejam transformadas em uma única bicamada. Então a gente vai perceber aqui, eu não coloquei uma figura, mas só para destacar a vocês, tem um conjunto de várias proteínas que viabilizam aí com que essas duas bicamadas se fundam, tornando-se uma única, tá bom? E aí, esse processo de entrada do espermatozoide aí com o ovócito 2 vai fazer com que haja uma porrada de respostas. Nós temos aqui algumas respostas que são imediatas e tardias. A região imediata é com que haja aqui um aumento de níveis de cálcio intracelular. Esses aumentos de nível de cálcio intracelular são importantíssimos como sinalizadores do processo de fertilização. E além disso, vale se destacar que eles são liberados aí pelo retículo endoplasmático liso, e isso acontece mediante uma sinalização de um fosfolipídio, de uma fosfolipase, perdão, lá do espermatozoide, que é a fosfolipase zeta, tá bom? Então, a princípio, o que eu quero que vocês entendam aí da ativação do oócito, ou seja, vocês se lembram que ele estava parado lá na prófase 1 e, consequentemente, ele não terminou o processo de meiose? Pois é. Quando o espermatozoide adentra aí e acontece a fusão das membranas, essa entrada do espermatozoide faz com que haja aqui aumento de cálcio intracelular e, consequentemente, isso vai fazer com que o ovócito continue agora o processo de meiose. Como evento aqui tardios, acontece síntese proteica e síntese de DNA, tá bom? E aí aqui, esse processo de ativação do ovócito faz com que aconteça aí algumas consequências, a saber se são elas: uma ativação metabólica do oócito,
E essa ativação do oócito vai fazer com que aconteça aqui um fenômeno que nós chamamos de reação de zona, que é justamente aquele bloqueio da polispermia. Vocês se lembram que eu havia comentado que a zona pelúcida ela acaba fazendo com que não haja aí a entrada de mais de um espermatozoide e, consequentemente, fusão aí? O que acontece? Esse aumento intracelular de cálcio, que é um sinalizador de fertilização, faz com que agora a gente comece, a gente não, né, o ovócito, comece a secretar agora glândulos aí que vão para a região da zona pelúcida e faz com que ali aconteça um bloqueio da entrada de outros espermatozoides. E por consequência, aqui há a retomada do processo de meiose. Por fim, eu queria destacar ainda que agora a gente precisa fazer um processo de descondensação do núcleo espermático dentro do citoplasma do oócito. Como assim, professor? Quando a gente pensa lá na gametogênese masculina, é importante destacar-se que ela perpassa por 4 momentos, aquele momento lá de mitoses consecutivas, crescimento, e aí começa um momento que você vai formar as espermátides, e as espermátides, por consequência, transformam-se em espermatozoides. Não vou ainda entrar muito nesse mérito aqui, recomendo que vocês vejam a aula. Mas eu queria destacar, em especial, quando a gente comenta lá da espermatogônia, que é aquela primeira célula que vai originar toda a linhagem dos espermatozoides, e os espermatócitos, elas apresentam aqui estonas que são sintetizadas no núcleo. E, por consequência, no momento ao qual você tem aqui uma espermátide se diferenciando em um espermatozoide, ao invés de você ter uma estona, que é aquela proteína a qual o DNA fica condensado, enrolado, você substitui a estona pela protamina. E aqui vem o pulo do gato importantíssimo. A protamina, que é essa proteína a qual o DNA vai se enovelar, vai se compactar, tem como consequência uma compactação maior da cromatina. Então, isso acaba viabilizando aquele tamanho muito diminuto do espermatozoide e o conteúdo fica extremamente compactado. E, consequentemente, essa compactação da cromatina acontece aqui concomina numa repressão da atividade transcricional, ou seja, você não vai ter formação de RNA e, consequentemente, síntese proteica, e isso aqui acaba gerando ainda uma resistência nuclear. Ou seja, no momento ao qual você troca a estona pela protamina, que é uma outra proteína a qual o DNA vai ficar aderido aí, você compacta muito infinitamente, muito mais o DNA, fazendo com que, consequentemente, o volume celular diminua-se consideravelmente. Você inviabiliza aí o processo de transcrição, ou seja, você faz uma repressão da atividade transcricional e você dá uma resistência nuclear muito maior, tá bom? Mas pensando-se aí que a atividade transcricional ela está inibida, ela pode ficar ao infinito e além aí inibida? Não, né? Eu preciso fazer com que a protamina aí do espermatozoide seja substituída pela estona. E como que acontece esse rolê? Quando as proteínas que são presentes ali no citoplasma do oócito, como a glutationa, a nucleoplasmina, elas vão fazer com que a protamina se desligue do DNA e fiquem aderidas a ela e, consequentemente, a protamina seja substituída pela estona. Como que se dá esse rolê? A protamina ela tem uma afinidade muito maior pela nucleoplasmina do que pelo DNA. Consequentemente, a presença da nucleoplasmina no citoplasma do oócito viabiliza com que a protamina se complexe a ela e, consequentemente, a estona agora consiga se ligar ao DNA, beleza? E aqui, consequentemente, foi como eu falei, estona se liga ao DNA, beleza? E, por consequência, qual que é o resultado aí do processo de fertilização como um todo? Você vai ter aqui uma restauração da quantidade diploide de cromossomos, ou seja, a pensar, sei lá, que o ovócito 2 é N e o espermatozoide é N, no momento ao qual você une essas duas membranas, você forma um indivíduo agora diploide, 2N. Por consequência, você faz agora o processo de determinação do sexo biológico do novo indivíduo.
e isso aqui concumina num fenômeno que nós denominamos como clivagem, ou seja, essa união dessas duas membranas vai formar duas estruturas aí, dois planúcleos, que vai originar o zigoto. E esse zigoto, ou célula-ovo, ela vai passar por uma série de divisões celulares que vai concuminar aí em originar o novo indivíduo. Beleza? E essa figurinha aqui, que eu achei maravilhosa, linda, ela vai simplificar todo esse rolê que eu comentei nessa aula. Ó, o espermatozoide, ele perpassa aqui as células foliculares, aqui a zona pelúcida, tá bom? Parte da zona pelúcida, ela é degradada aqui em decorrência da reação crossomal, certo? Consequentemente, a membrana plasmática do espermatozoide e do núcleo se funem. O núcleo do espermatozoide acaba sendo liberado aqui no citoplasma do ovócito. E aqui, consequentemente, nesse momento que o núcleo, do espermatozoide adentra aqui o citoplasma do ovócito 2, a gente vai ter um fenômeno aqui de união aí dessas duas estruturas e vai formar os planúcleos. Mas um aspecto bacana a mencionar-se aqui, a pontuar, é que é o seguinte, essa liberação do núcleo do espermatozoide concumina aqui nas liberações lá dos glândulos corticais, tá bom? Que vão liberar enzimas que endurecem aqui a zona pelúcida, fazendo com que não aconteça aqui polispermia, certo? E, consequentemente, após a liberação aqui do citoplasma no núcleo, outros espermatozoides aqui não conseguem adentrar e, consequentemente, esses planúcleos aqui são colocados dentro de um envoltório celular, aonde acontece um fenômeno denominado como cariogamia, ou seja, a união de fato aí desses núcleos, formando uma célula diploide e, consequentemente, essa célula diploide aí nós sabemos que é o zigoto. Beleza? Espero que tenham gostado. Se puderem dar um like, comentar, compartilhar com os amigos, vai ajudar bastante. Beleza? Um forte abraço, espero que vocês fiquem bem e até a nossa próxima aula aí, que vai ser sobre o processo de clivagem e implementação. Beleza?